E aí, pessoal, vou tentar aqui, certo, nesse módulo de cardiologia, tentar resumir aqui um pouco sobre angina estável, certo? Que entra lá dentro das doenças coronarianas, tá bom? Só para te lembrar e te fazer um link aqui de contexto, que eu vou botar uma aula de angina instável, que a gente vai evoluir essa angina instável com infarto agudo do miocárdio, que a gente chama a doença coronariana aguda, certo? E nesse caso de angina estável, ela pode ser conhecida também como doença coronariana crônica, tá bom? Onde o paciente, com seus fatores de riscos, certo? Com sua evolução clínica, ele começa a evoluir com essa placa de ateroma e essa placa de ateroma, ela acaba obstruindo, certo? Ou gerando uma suboclusão de maior ou igual a 80% da artéria, tá certo? Mas assim, isso é para que você vá entendendo o conceito, o contexto em que a gente está se metendo aqui, tá bom? Ó, eu já te peço que compartilhe esse vídeo, tá? Se o conteúdo desse canal aqui ele te ajuda, eu te peço que você compartilhe, curta aí, tá? Compartilhe com os teus amigos. Mas vamos aqui sem muita delonga, né? Bom, sobre a angina estável, se você for naquele conceito de sempre quebrar a palavra, quebrar o tema, você vai entender, porque veja, angina estável você pode também estar se direcionando como doença coronariana crônica, certo? Ou seja, é uma doença da coronária que ela vem por meses de evolução, certo? Aquele paciente sedentário, diabético, obeso, fumador crônico, bebedor crônico, certo? Mas assim, a gente trata essa dor, essa angina, certo? Como um nome de angina estável. E quebrando isso, a gente fala o quê? Angina, a gente pode falar que é dor ou desconforto, certo? Desculpa a letra aí, mas acho que dá para entender. Dor ou desconforto. E o termo estável, cara, ele vem baseado na placa de ateroma. Lembra da foto que eu botei anteriormente? Que eu botei assim, vamos supor que isso aqui, imagina que isso seja um vaso e ele está subocluído. Tudo isso aqui de vermelho é uma placa de ateroma, ou seja, é gordura, aqui é tecido lipídico. Só que essa superfície desse, eu estou tentando te falar de uma forma bem rápida e bem fácil de se entender um pouco do contexto fisiopatológico aqui, tá? Mas ó, essa superfície aqui, ela ainda não gerou nenhum dano, não gerou nenhuma lesão, nem pelo fluxo de sangue, nem pela estabilidade interna do vaso, certo? Nem por fatores pró-inflamatórios, que eu vou falar isso um pouco depois. Tem, por exemplo, as estatinas, ela tem o que a gente chama de efeito pleotrópico, que evita isso, né? Mas enfim, a questão é que essa superfície dessa placa de ateroma, dentro, no meio interno do vaso, ela está estável, está subocluindo o vaso, ou seja, está maior ou igual a 50%, maior ou igual a 70%, pode chegar até mais de 80%, que é aí onde o paciente já chega a sentir dor, certo? Mas a questão é que essa parte superficial aqui da placa de ateroma, ela vai estar estável, ou seja, os fatores pró-inflamatórios não, ou seja, não gerou lesão ainda para que os fatores pró-inflamatórios cheguem, as plaquetas cheguem, os fatores de coagulação cheguem para fechar esse vaso por completo. Consequentemente, a gente tem uma angina estável. Então, é uma dor ou desconforto torácico, já vou detalhar um pouco mais isso, porque você tem uma suboclusão do vaso, tá certo? Então, o contexto estável, você entendendo essa ramificação, essa quebra das palavras aqui, você acaba entendendo de forma geral já a parte do tema aqui da doença coronariana crônica, certo? Então, de certa forma, o contexto, o conceito é esse. Os fatores de risco, para eu te deixar bem teórico aqui no tema, certo? A gente pode falar de quê? A gente pode falar do paciente sedentário, certo? O paciente obeso, o paciente que ele é tabagista crônico, tá certo? O paciente em que ele é diabético, tá certo? Paciente diabético, o paciente com dislipidemia, ou seja, ele tem hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, certo? O paciente bebedor crônico, certo? Que bebe bebidas alcoólicas, né, de forma crônica, certo?
Então, todo esse contexto pode favorecer, obviamente que também a idade do paciente, né, sempre, geralmente maior ou igual a 30, 35 anos de idade, ele já pode começar a ter a formação dessa placa de ateroma. Nada mais que, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nada mais que você tem todo um contexto fisiológico de adaptação a isso e acaba postergando um pouco mais, né, os sintomas. Mas a ideia é você entender que é um contexto aqui, olha, o paciente geralmente é aquele paciente maior de 50 anos de idade, certo? Que ele refere que ele é sedentário, ele não pratica exercício físico, é um paciente que você observa que é um paciente obeso, sabe lá, se você tem tempo de calcular até mesmo o IMC dele, é um IMC maior ou igual a 30, ou mesmo com sobrepeso maior ou igual a 25, certo? Paciente tabagista crônico, paciente já diagnosticado ou que está sendo diagnosticado com diabetes, tá certo? Então, tudo isso aqui engloba um contexto que ele te leva a suspeitar que aquela dor, aquele desconforto torácico do paciente pode ter a ver com angina estável. Em que eu vou te detalhar agora como é que o paciente chega na tua clínica. E poxa, meu irmão, usa o bom senso aqui, ó. Antes de seguir, se você vê angina, é dor ou desconforto precordial. Tá estável a placa de ateroma, ou seja, que com a medicação ou em alguma posição ou mesmo com o repouso, o paciente pode chegar a melhorar esse quadro dele. Por quê? Porque ainda é estável. A placa de ateroma não quebrou, não rompeu. Tá entendendo o contexto? Então veja, para você entender de melhor forma, você diz que o paciente que tem uma angina estável, ele vai chegar com uma dor ou desconforto. Dor essa e desconforto que você lembra que toda dor você tem um mnemônico, Alícia, que vai facilitar a tua vida. Tu pode botar Alícia A2, certo? Já eu vou te falar esse A2 aqui. O A é de antiguidade. Antiguidade, você pergunta para o paciente, quando foi que iniciou essa sua dor? Aí o paciente geralmente vai dizer que tem menor ou igual a 15 minutos. Isso daqui te caracteriza até mesmo uma diferença com infarto agudo do miocárdio. Porque geralmente quando você tem uma dor aguda, de início agudo, certo? Que ela já vem maior ou igual a 30 minutos, maior ou igual a 15 minutos, a literatura do Ministério da Saúde ela fala 15 minutos, certo? E ela não melhora com nada, você já tem que pensar em infarto, certo? Para melhor das hipóteses. Mas nesse caso, como não vem, eu não estou entrando nesse contexto ainda, a gente está falando de angina estável a primeiro momento, beleza? Então, você vai perguntar, quando foi que iniciou essa dor? Ele vai dizer, tem menos de 15 minutos. Qual? O L é de localização. Aí você pergunta, qual a localização da dor? Ó, não é preciso ser nessa sequência não, tá? Só estou tentando te ajudar aqui. A localização é uma dor precordial. É uma dor precordial. Então você vai ter que fazer diagnóstico diferencial com infarto agudo do miocárdio. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Como é que você vai fazer isso? Solicitando um eletrocardiograma, tá certo? Ou solicitando as enzimas cardíacas, né? Também podem ser solicitadas. A gente vai falar disso posteriormente, tá ok? Então aquele paciente que pode chegar com a mão em garra, né? Com dificuldade respiratória, enfim. O I é de irradiação. A angina estável, irradiação, você pergunta para o paciente, senhor ou senhora, essa dor ela se direciona do peito para a barriga, ou do peito para o pescoço, ou do peito para o ombro. Ela não, geralmente não. A contexto teórico falando, a angina estável ela acaba sendo focalizada, né? Sendo localizada, melhor dizendo, a nível precordial mesmo, ela não se irradia, tá? Se você ler um caso clínico, pode ser que o caso clínico te mostre isso, e se você vai para uma prova prática, pode ser que o paciente tente te enganar aí, o ator lá tente te enganar, tá certo? Mas, geralmente, se a gente fala de angina estável, não vai ter irradiação, beleza? A característica dessa dor, você vai falar de uma característica opressiva, certo? Quem estuda em espanhol vai lembrar que na literatura europeia eles tratam, certo? De como se fosse uma pata de elefante,
certo? Que é a mão em garra, que leva o paciente com mão em garra, né? Intensidade, a parte de intensidade, você geralmente tem uma intensidade moderada, elevada, certo? Moderada, elevada, que isso caracteriza, você pergunta lá em escala da dor, de 0 a 10, o paciente vai ter entre 8 e 10 aí, ou seja, é bem elevada, é bem intensa, né? E o A2, você pergunta sobre atenuação e sobre associação. Ó, a atenuação, você pergunta ao paciente, senhor, senhora, essa dor, ela melhora com alguma posição que você adota? Ou seja, em repouso, quando o senhor para, senta, melhora? Aí o paciente pode dizer, sim, melhora com posição antiálgica, certo? Você pode acrescentar mais. Você tomou alguma medicação e qual medicação foi essa, certo? E melhorou, que geralmente são os nitratos, tá certo? Nitrato sublingual, o paciente ele geralmente pode, se não for a primeira vez, ele já é treinado em fazer isso. Você diz, você colocou lá o dilatador, né, o vasodilatador sublingual, certo? A isosorbida, né, 5mg sublingual, ele diz, poxa, melhorou realmente, agora eu já tô com pouca dor, né? Não é nessa calma toda, mas assim, é para que você entenda, né? Ou seja, que melhora com posição antiálgica e melhora com medicação, tá certo? E a associação, o paciente tem essa dor associada a um quadro de dispneia. Dispneia por quê? Porque o paciente está sentindo dor, cara. O paciente está sentindo dor, ele vai começar a ter dificuldade respiratória, ele vai ter taquipneia, certo? O paciente pode ter uma hipertensão arterial sistêmica, tá certo? Ele pode chegar até mesmo até um período de síncope, tá certo? Que isso aqui, poxa, eu tô botando aqui de exceção, porque aí, meu irmão, tu vai atuar até mais rápido, né? Porque você poderia pensar em outros diagnósticos diferenciais aqui, tá? Mas você guarda aqui que o paciente geralmente vai evoluir, certo? Com esse quadro de dispneia, taquipneia, hipertensão arterial, e aquele paciente obeso, aquele paciente tabagista crônico, aquele paciente que tem diabetes, certo? Aquele paciente que você já conhece, que ele tem dislipidemia ali, que você já vem acompanhando ele, certo? Ou pode ser o paciente de primeira instância aqui. Mas veja, se você tiver um paciente com maior ou igual a 50 anos de idade, que ele chega com essas características, a primeira coisa que você tem que pensar nesse paciente é que esse paciente está cursando com um infarto agudo do miocárdio. Você já tem a clínica. Só que lembra, eu não vou falar aqui em detalhes, infarto agudo do miocárdio com supra de ST, você tem critérios para diagnóstico, que eu vou deixar para ti o vídeo também de critérios de infarto agudo do miocárdio, com todo o procedimento que você tem que fazer. Mas a questão é, você descartou infarto, você pensa em angina estável, se ele evoluir com toda essa clínica aqui que eu acabei de te falar. Você descartou a angina estável? Cara, tu pode pensar um transtorno de ansiedade generalizado, uma crise de pânico, certo? O paciente pode ter evoluído com isso, tá certo? Então são só alguns diagnósticos diferenciais para você ter ideia. Para eu amarrar o conceito contigo e te dar não só um contexto teórico para uma prova teórica, porque todo esse conhecimento ele vai te servir tanto para a tua prova de faculdade, o pessoal do 5º ano, 6º ano, o pessoal do internato, quanto para você que vai prestar revalida, isso serve também, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, quanto para você que já formou e está querendo um conhecimento a mais, eu vou te dar uma cerejinha do bolo aqui, algo a mais, que você pode conduzir o teu paciente, você aí, acadêmico ou que está iniciando na clínica, lembra que depois de caracterizar esse quadro de dor, você pode lembrar em qualquer coisa o mnemônico faltou um L aqui, lembra que isso é um L aqui, ampla A2. Você pergunta para o paciente, isso daqui, o senhor tem alguma alergia a alguma medicação? Você tem alergia a alguma medicação? Porque, meu irmão, o paciente está sentindo dor, você pode dar um medicamento para ele que ele venha ter alergia frente a isso. Isso é só um a mais para ti. O senhor já toma alguma medicação ou seja, de forma crônica, de forma contínua, de forma todos os dias, ou você tomou alguma medicação nos últimos 15, 30 minutos, porque ele pode ter tomado o nitrato, ele pode ter tomado o azulzinho lá, né, à noite, para sair com a mulher para subir o negócio, entendeu? Então você tem que saber manejar isso,
tá certo? Então você pergunta sobre medicações de uso contínuo ou de uso agudo do paciente. Você pergunta, o senhor já é diagnosticado com alguma patologia? Pois, o paciente não vai entender o que é patologia, tá, mas tu entende. Você fala, o senhor é diagnosticado com alguma doença, diabetes, o senhor já teve um infarto anterior, um infarto agudo do miocárdio, o senhor é cardiopata, o senhor tem insuficiência cardíaca. Você sempre pergunta isso, por quê? Porque isso abraça mais o teu contexto. Isso te dá mais armas para tu saber jogar com o teu paciente, certo? O L, geralmente eu boto mais na parte de cirurgia, mas a última vez que o paciente ingeriu líquidos, aí você acrescenta se alimentou, certo? Se você for botar o paciente no internamento, você tem que saber disso. Se o paciente for necessário transferir o paciente para realizar cateterização, é interessante que você coloque isso na ficha do paciente, mas veja que é um a mais, como eu estou te dizendo. E o A2 é você perguntar se o paciente está com alteração nos hábitos alimentares, nos hábitos intestinais, se ele está com alteração no hábito do xixi dele, certo? Ou mesmo, se você descartar as possibilidades, quando você descartar o infarto, a angina estável, cara, tu já pode entrar num contexto de transtorno de ansiedade generalizada. Você está com alguma alteração na sua casa? Você briga demais com seus filhos? Aí a gente já vai lá para a parte da preventiva, né? Que eu não vou entrar tanto nesse contexto aqui, mas é para tu entender, cara, que dá para você abrir o teu conhecimento frente a isso, tá certo? Então eu tô tentando te ofertar aqui um contexto mais clínico para que tu entenda de forma geral e consiga associar as coisas, tá? Então, todas essas alterações de hábitos, né? E você pode também perguntar para o paciente se ele tem algum antecedente cirúrgico. Poxa, meu irmão, o que tem a ver o antecedente cirúrgico aqui? Veja, paciente que tem que teve no passado, sei lá, alguma cirurgia de fêmur, por exemplo, ele pode gerar as embolias. Ele pode evoluir posteriormente com quadro de tromboembolismo pulmonar. Se o paciente tiver um antecedente de, por exemplo, trombose venosa profunda, diagnosticada, ele pode evoluir com um tromboembolismo pulmonar. Givago, o que tem a ver tromboembolismo pulmonar com isso aqui, cara? Tu tá vacilando. Não, é diagnóstico diferencial, cara. É diagnóstico diferencial. Por mais que isso aqui seja doença coronariana crônica, você pode fazer os diagnósticos diferenciais para você abrir mais o teu conhecimento, tá bom? Mas assim, isso daqui, eu te digo uma coisa. Daqui para cá, você pode só escutar. No que eu falei daqui para cá e até esses diagnósticos diferenciais, volta, escuta de novo, anota e tem isso em conta. Beleza? Então, chegou o paciente com dor, faz o Alícia. Desde quando você está sentindo essa dor? Qual a localização? Ela irradia, ela vai para algum canto a mais desse? Ela iniciou no peito? Ela pode, geralmente o paciente lá com diabetes, ele pode ter uma dor que não seja uma dor característica. Ele pode ter começado no abdômen e ter subido para nível precordial, certo? A nível epigastro. O paciente pode estar com epigastralgia e estar evoluindo com angina estável ou até mesmo, quem sabe, com infarto agudo do miocárdio, tá? Mas um contexto teórico e um contexto prático é isso daqui, beleza? Se você não entendeu, volta e revisa isso, que é importante para ti. Esse próximo passo que eu vou dar agora, certo? Veja, eu te mostrei uma forma de você pensar que estamos frente à angina estável. Ou seja, de você suspeitar, certo? Suspeitar. Então você pode chamar isso daqui de diagnóstico de suspeita, ou seja, suspeita clínica. Você vai suspeitar que o paciente está frente a uma angina estável. E cara, preste atenção, eu vou pisar na tecla mais uma vez aqui. Paciente que chega maior de 50 anos de idade, paciente obeso, tabagista crônico, paciente grávida, tá? Paciente gestante, paciente com antecedente de TVP, paciente com antecedente cardíaco, paciente tabagista, bebedor crônico, certo? Enfim, sedentário. A primeira coisa em dor precordial que você vai excluir é um infarto agudo
do miocárdio, com supra de ST, tá certo? Você tem que descartar essa possibilidade como primeiro. Por quê? Porque, meu irmão, isso mata. Não estou dizendo que a angina estável pode evoluir a instável e matar o paciente sim, certo? Mas a primeira coisa que você vai fazer é descartar essa possibilidade. Como? Pede um eletro, cara. É difícil, tudo bem. Tem posto de saúde, tem até UPA, certo? Unidade de pronto atendimento, que não tem eletro não. Mas, meu irmão, eu acho que na maioria deve ter, certo? Assim, é mais fácil ter um eletro, vamos botar aqui as cartas na mesa, né? É mais fácil ter um eletro do que ter as enzimas cardíacas, tá certo? Então, é só para você entender. Você solicita um eletrocardiograma para o paciente está com essa angina estável, o paciente já foi, eu já vou falar da conduta que você vai tomar do paciente, certo? Mas você administrou o nitrato, o paciente deu uma melhorada, e aí você solicita um eletrocardiograma do paciente, certo? Que o eletrocardiograma nada mais é de que um teste em repouso. Então o paciente já vem com a clínica anterior, com a evolução clínica anterior, e você solicita um eletrocardiograma para esse. E o que você vê é nada. Devagar, o que é nada? Nada é um eletrocardiograma normal, tá? Ou seja, não é que não é nada, né? Vamos ler o eletrocardiograma, eu botei algumas derivações aqui, não vou botar o completo, mas geralmente você vai lá ver no D2 largo ou qualquer outra derivação que você tem um ritmo sinusal, certo? Você tem P precedido de QRS em maior ou igual a 2 derivações consecutivas, ou seja, você observa P aqui, ó, em D2, parede inferior cardíaca, D2, D3, ó o Pzão aí, ó, precedido de PQRS, de QRS, né, no caso, e AVF, parede inferior, certo? Então, ritmo sinusal, tá certo? Aí você vê a regularidade do ritmo. Você vê aqui, ó, que ele tem mais ou menos, certo? A mesma distância de QRS, ó. Se você for contar, dá aproximadamente 3 quadrados grandes que você conta lá na frequência cardíaca, que seria o próximo passo, certo? Ó, 300, 150, 100 batimentos por minuto. O paciente pode estar taquicárdico, exatamente, taquicárdico, né, no caso. Então, a gente vai encontrar um ritmo sinusal, um ritmo regular, certo? Uma frequência cardíaca, ele pode estar taquicárdico a primeiro minuto, 100 batimentos por minuto, maior ou igual a 100 batimentos por minuto, geralmente menor a 130, tá? Aí, porque realmente o paciente está sentindo dor. Então, meu irmão, vai estar elevada essa frequência cardíaca dele, certo? E aí a gente faz um a mais, a gente pode ver o eixo cardíaco, D1 e AVF. Você está vendo aqui, ó, que está positivo, o R, certo? De D1, né? A gente bota lá, ó. Ó, a gente está positivo, certo? Aqui D1, tá? E aqui, ó, AVF também vai estar positivo, então vai estar para cá, vai estar cortando para cá, tá? Então a gente pode dizer que o eixo é normal, tá bom? Sempre o eixo vai estar normal? Pô, às vezes, sei lá, o paciente tem um bloqueio de rama ou algo parecido a isso e ele acaba tendo um desvio no eixo que é benigno, tá certo? Mas assim, eu tô te dando um contexto normal para você entender que geralmente na angina estável o paciente não tem alterações. E quais são as principais, porque até agora isso aqui eu só tô lendo o eletro contigo. Mas quais são as principais alterações que você tem que observar? Se tem, cara, supra DST. Você não vai ter supra DST em repouso, nem infra DST em repouso, certo? Você não tem supra DST, você não tem infra DST com o paciente em repouso, tá certo? Então isso, ó, se não tem supra DST, você pode, o paciente tem a clínica, mas você pode descartar, de certa forma, um infarto agudo do miocárdio com supra DST. Beleza? Então você pode descartar isso aqui. Ainda mais se ele não tem aquela clínica típica de infarto agudo do miocárdio. Beleza? Então você descartou isso, aí você pode também observar, né, de V1 a V6, que vai ter a progressão
do R, certo? Não vai ter nenhum supra de ST de V1 a V6, nada mais que eu tentei aqui resumir um pouco de como você pode fazer a leitura rapidamente desse eletrocardiograma. Beleza? Tranquilo? Mas olha só, a conduta eu vou te dar depois. Aqui, o certo seria, depois do eletrocardiograma, eu já te passar a conduta. Por quê? Porque os outros testes que eu vou te mostrar nesse momento, que você vai ter que saber, nada mais que para um conceito teórico, certo? Eles são testes direcionados mais por cardiologistas, tá certo? O clínico sim pode indicar, só que geralmente você está lá na emergência, chega um paciente desse jeito, você estabiliza o paciente, você toma a conduta frente ao paciente e você vai referenciar o paciente, certo? Para um centro de manejo cardíaco, certo? Você vai direcionar o paciente para um cardiologista em um centro de manejo cardíaco, geralmente para ele realizar já lá o cateterismo, certo? Coronariano, enfim, tá certo? Mas, frente a descartar as possibilidades anteriores, você já pode passar para a conduta. Mas presta atenção nisso aqui, porque num contexto teórico, você tem que saber, tá? Nós temos, então, teste em repouso, mas nós temos também os testes funcionais. Como é que são esses testes funcionais? Eu te botei 2 aqui. O teste ergométrico, que nada mais é aquele que o cardiologista, né? Alguém deve ter um pai, um avô aí, ou mesmo um tio, quem sabe, que já fez isso aqui. Em que o teste ergométrico nada mais é de que o paciente vai estar sendo monitorizado e ele vai realizar determinados exercícios, certo? Aí, andando na esteira, a esteira levanta, a esteira diminui o tamanho dela, certo? Enfim, se ele conseguir correr, ele vai ver e tal. Mas nada mais para estimular um quadro de angina de certa forma controlada, certo? Agora, o resultado observado aqui nesse eletrocardiograma, que vai estar monitorizando o paciente, veja, eu botei a esteira, mas tem uns que são com peso, certo? Tem outros que são puxando assim, são vários exercícios, é mais complexo do que parece, tá? Mas nada que você tenha que saber em detalhe, nada mais que eu estou te acrescentando algo mais aqui, tá? É o paciente em movimento e geralmente você vai poder ter aí um infra-DST, tá? A gente considera maior ou igual a 1 milímetro, né, de infra-DST, beleza? A cintilografia ou o PET scan, certo? Ele vai ser realizado para aqueles pacientes, poxa, que não conseguem nem andar direito, tá? O paciente muito obeso, o paciente muito velhinho, enfim, um paciente muito sedentário que realmente não aguenta, e aí a gente pode abrir mão aí de usar drogas. Uma delas é o dipiridamol, é uma droga de estresse, certo? Ela realiza um estresse farmacológico e acaba exacerbando a funcionalidade coronariana do paciente e você acaba confirmando o teu diagnóstico aí com angina estável, tá certo? Tá, beleza? Nada mais que você tem que saber aqui, algo a mais, que esses testes, eles avaliam, certo? Eles avaliam a perfusão, certo? A perfusão das paredes cardíacas, certo? Você vai ver se está tendo boa perfusão para as paredes cardíacas, certo? E eu não vou entrar em detalhe aqui, cara, mas tem um contexto lindo se você pegar toda a parte fisiológica e fisiopatológica, entender das ramificações cardíacas, entender que se você obstruir uma artéria coronariana principal, você vai ter várias outras ramificações, certo? Que são aquelas circulações colaterais, né? Cara, o mecanismo é muito bonito, certo? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá bom? Até porque eu já estou passando do tempo aqui, eu acho que já vai ficar largo esse vídeo, certo? Vai ficar longo, né? Enfim, você também tem os testes anatômicos, próprio nome já diz, né? Você vai ver a anatomia cardíaca, por favor, certo? Você vai ter a angio-TC, né? A angiotomografia, ou a angiorressonância, da ressonância magnética aí das coronárias, tá? Isso cabe ao cardiologista decidir, tá bom? Geralmente, o que você tem que saber aqui nas provas para angio-TC? Que nós temos um elevado valor preditivo negativo. Ou seja, se der negativo,
o paciente não tem suboclusão ou oclusão coronariana. E aí você pode fazer o diagnóstico diferencial com aquela denominada de angina de Prinzmetal, que é aquela associada a uma vasoconstrição relacionada ao frio, tá certo? O paciente pode ter isso daqui, tá? E pode, de certa forma, até gerar um quadro de angina estável, mas foi por uma contração coronariana exacerbada pelo frio, tá certo? Então, tem um elevado valor preditivo negativo, ou seja, que se der negativo, não é obstrução, não tem suboclusão ou oclusão total, obstrução total da artéria, tá certo? Agora, se der positivo, acabou-se. Perdão, se der positivo, você tem que solicitar, você tem que ter dúvida, e aí você solicita o método padrão ouro, certo? Você fala do padrão ouro aí de diagnóstico, que é o cateterismo, beleza? Você utiliza aí o cateterismo para diagnóstico definitivo, tá certo? O cateterismo cardíaco, que é o método mais invasivo, né? E ele tem um elevado valor preditivo positivo, ou seja, se o cateterismo der positivo, não há dúvidas, você tem um paciente com suboclusão ou oclusão total do vaso, certo? Beleza. Mas, cara, o que eu te falei anteriormente, você vai ter que saber na prova o seguinte: o paciente geralmente chega com alteração no eletrocardiograma, tudo. Você vai estabilizar o teu paciente, vai solicitar um eletro para você descartar a possibilidade de um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Pô, se tiver disponível as enzimas cardíacas, solicita a mioglobina, a troponina, certo? CKMB, você solicita lá, certo? Que tiver disponível, você solicita, pronto, beleza. Você descarta totalmente seu infarto agudo do miocárdio com supra de ST, beleza? Direciona o paciente para o cardiologista, mas antes de direcionar o paciente para o cardiologista, você é um clínico, você é um baita de um clínico, sabe tudo e vai manjar da conduta do teu paciente. E cara, para tu lembrar da conduta do teu paciente, tu vai lembrar que tu tem que botar 2 drogas principais para o teu paciente. Obviamente, você vai ter que internar seu paciente. Você vai dizer, senhor, você vai ter que ficar internado aqui, certo? Com a gente, pelo menos em observação, mas eu vou ter que te passar para o internamento, tá certo? Vai passar dieta branda para o paciente, que sempre diz lá, né? Dieta oral mesmo, certo? Você vai pedir um acesso venoso periférico, certo? Você vai pedir hidratação do paciente, você pode passar 15 ml de soro fisiológico mesmo, ou ring lactato. Você vai botar oxigênio para o paciente, 3 litros por minuto, mas você tem que passar a medicação, certo? Para esse inocente do seu paciente. Cara, as 2 classes de medicações, de uma forma geral, importantíssimas aqui, tanto para esse período do paciente dentro do hospital, quanto para o período do paciente no pós-hospital, certo? Ou seja, aquele já para você instaurar o tratamento crônico do paciente, vão ser terapia antitrobótica e a terapia anti-isquêmica. E você vai ver que é muito parecido com a angina instável, que é muito parecido lá com o infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Só que aqui você pode lembrar do ABC, certo? ABC2. Você pode botar até um D também aqui, que eu vou abrir um pouco mais aqui, certo? O A você vai lembrar de antiplaquetário, botar assim, antiplaquetário. Eu ia botar antiagregante, mas o antiagregante aqui é o ácido acetil salicílico, certo? Você pode passar 300 miligramas, é via oral, certo? E você vai pedir para ele mastigar um comprimido, certo? Se a gente for para a prática mesmo, sabe o que a gente faz? A gente passa isso somado com clopidogrel. O clopidogrel, ele é um nesse caso, ele é um antiativador plaquetário. O ácido acetil salicílico é um antiagregante plaquetário e o clopidogrel, ele é um antiativador plaquetário. Ele também é 300 mg via oral, é um comprimido mastigável, certo? Você dá um comprimido de cada, pede para o paciente mastigar, beleza? O B, você vai falar de beta-bloqueador, certo? Vou botar aqui um símbolozinho beta, vou botar BB aqui para você entender, certo? O beta-bloqueador, a gente pode falar, por exemplo,
por exemplo, do metoprolol, certo? De 50 miligramas, ele também é via oral, certo? E isso pode vir ou não associado a um nitrato, o isordil, certo? Que ele também ele é sublingual, ele é sublingual e ele é de 5 miligramas. Você bota lá debaixo da língua do paciente. Só porque que é com ou sem? Porque se o paciente tiver tomado o azulzinho, não é para dar. Se o paciente tiver já um quadro, se ele já for cardiopata, com insuficiência cardíaca, com história de insuficiência cardíaca descompensada, certo? Ele esteja descompensando nesse momento, você não pode dar. Se o paciente tiver alterações na parede inferior cardíaca, você não pode dar, certo? Então você tem que ver de certa forma, esses critérios aí, certo? Se o paciente tiver tomado o azulzinho, como falei também, ou se ele já tiver tomado o nitrato antes, tá bom? Aí você dá mesmo o metoprolol, que é um beta-bloqueador. Só um parêntese aqui, que o beta-bloqueador, ele tem um dos efeitos principais, é que ele é cronotrópico negativo e ele é inotrópico negativo. O que isso vai te falar? Lembra lá da insuficiência cardíaca não descompensada, no caso, né, o tratamento crônico do paciente, entra beta-bloqueador. Tudo que é de coração entra beta-bloqueador. Por quê? Porque, cara, essa função de cronotropismo negativo, ela diminui os impulsos elétricos lá do nodo sinusal. Consequentemente, ela vai diminuir tua frequência cardíaca. Consequentemente, se você lembrar do cálculo de débito cardíaco, que é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico, certo? São incógnitas aqui, certo? São frações aqui, digamos, que são diretamente proporcionais. Então, se eu diminuo minha frequência cardíaca, eu diminuo meu volume sistólico, consequentemente eu diminuo meu débito cardíaco. Consequentemente, ele tem uma função, chega menos sangue no coração, o coração ejeta menos sangue, certo? Consequentemente, você diminui lá o processo de adaptação de Frank-Starling, certo? Não dilata tanto a cavidade e o coração acaba não utilizando tanta força e você evita o remodelamento cardíaco, certo? Eu estou resumindo muito aqui, mas é para você entender como é bonito a coisa, certo? Mas a ideia de dar o metoprolol é mais ou menos essa aqui, certo? O contexto vai bem mais a fundo, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, tá certo? O C, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar de captopril, certo? Geralmente você dá 25 miligramas via oral para o paciente, você dá a dose imediata, certo? Você pode dar até 50 miligramas você pode dar, certo? Paciente, mas geralmente você passa 25 miligramas via oral para o paciente. E o outro C, você vai lembrar de colesterol, onde o colesterol eu vou falar das estatinas. E aí você pode lembrar da simvastatina, certo? Na dose máxima dela de 40 miligramas, também via oral. Lembra que as estatinas, para te complementar, elas têm o que a gente chama de efeito pleiotrópico, certo? Efeito pleiotrópico, beleza? O efeito pleiotrópico, ele vai consistir de quê, né? Do potencial das estatinas de reduzir a coagulação, ou seja, favorece com que aquela placa de ateroma ela fique estável, reduz a ativação plaquetária, reduz receptores inflamatórios, reduz uma proteína que é a endotelina, certo? Que ela de certa forma é um produto com potencial de vasoconstrição, certo? Reduz produtos pró-inflamatórios, ela tem uma função imunomoduladora. Enfim, isso é o efeito pleiotrópico que estabiliza mais aquela placa de ateroma, tá certo? Então o paciente vai ter que tomar por toda a vida isso daqui, tá bom? Beleza, e o D é de dor. Você vai passar geralmente um tramadol aí para o paciente, certo? Você pode passar lá um opioide baixo, né, de baixa ação. A codeína também pode ser utilizada aqui, tá certo? Ou mesmo você pode chegar em alguns momentos aí a passar
até mesmo uma ampola de morfina aí para o paciente, a título de melhorar a dor do paciente caso seja intensa, tá certo? Cara, aí o seguinte é tu pensar, ó, se você tem dúvida, assim, você vai estabilizar o quadro do paciente com isso daqui, certo? O paciente vai ser transferido quando ele estabilizar. O paciente melhorou, pô, indica para o cardiologista, certo? Você, médico de emergência, você, médico, geralmente isso aqui não se faz no posto, né? Mas na UPA pode ser, na unidade de pronto atendimento, no hospital com emergência e tal, certo? Se não tem centro de hemodinâmica, certo? Você manda o paciente para um hospital de maior complexidade, que tem centro de hemodinâmica, para ele ser avaliado pelo cardiologista, certo? E aí o cardiologista vai solicitar um cateterismo cardíaco, certo? Ou mesmo ele vai decidir lá se ele vai fazer alguma cirurgia coronariana, tá? Por exemplo, a cirurgia de revascularização com ponte de safena, certo? Para ver se é necessário. Tem seus critérios, tá bom? Para isso que eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? Ou mesmo ele vai indicar a angioplastia, certo? Com colocação do stent, tá certo? Isso cabe ao cardiologista decidir naquele momento, certo? Em que ele vai já acompanhar o paciente. O seu papel como clínico é saber nada mais, nada menos esse passo a passo aqui, certo? De estabilização do paciente, saber internar teu paciente e saber como conduzir rapidamente teu paciente, certo? No mais, é isso. Eu espero que eu haja ajudado, certo? E se eu te ajudei, compartilha esse vídeo, porque tá dando um trabalhão de fazer isso aqui, tá? Se tiver alguma sugestão, alguma coisa, alguma reclamação, ou mesmo críticas construtivas, eu estou aberto